Olá, este é o Poder Entrevista. Eu sou Hamilton Ferrari, repórter do Poder 360, e vou entrevistar Cláudio Pires, diretor de investimentos da MAG Investimentos. Cláudio tem 50 anos, é formado em engenharia pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, tem especialização em finanças e economia pela Fundação Getúlio Vargas e IBMEC. Está na MAG Investimentos desde 2013. Também já trabalhou na Icatu Hartford. Cláudio, obrigado por ter aceitado o convite. Obrigado a vocês pela oportunidade de estar conversando com vocês. Eu que agradeço. Agradeço também a todos os web espectadores que assistem esse programa. Essa entrevista está sendo gravada por videoconferência no estúdio do Poder 360 em Brasília, em 10 de janeiro de 2023. Para ficar sempre bem informado, inscreva-se no canal do Poder 360, ative as notificações e não perca nenhuma informação relevante. Cláudio, eu começo perguntando sobre a reação do mercado financeiro à mudança de governo com a posse de Lula. Temos visto uma desvalorização dos ativos na Bolsa. Qual o motivo para esse movimento? Bem, eu acho que, na verdade, da forma que o Lula foi eleito, né, na frente ampla, sinalizando uma colisão ao centro, ter chamado, um exemplo desse, né, ter chamado durante o segundo turno a Tebet para a campanha, a Tebet claramente com vamos dizer, uma abordagem mais liberal, a questão do Congresso ter sido, vamos dizer, também na sua maioria, ter sido votado no sentido de mais ao centro, de repente até mais à direita, eu diria até um centro-direita, a cara mais do Congresso atual. E vamos dizer, as falas pré-votação do segundo turno deram uma visão para o mercado de que o Lula faria um governo mais próximo do Lula 1, onde ele claramente caminhou ao centro, teve, vamos dizer, políticas implementadas do lado liberal, teve uma grande responsabilidade fiscal. Então, tudo isso fez com que o mercado até ficasse próximo da neutralidade, né? Assim, totalmente neutro não, eu diria que não, mas assim, próximo da neutralidade em relação a quem ganharia a eleição. Acontece que pós-vitória, os fatos foram se mostrando que essa primeira visão que eu acabei de comentar se mostravam, vamos dizer, equivocados, porque um outro exemplo que a gente pode trazer aqui, por exemplo, o Meirelles, durante algumas semanas, né, ficou super cotado para ser o ministro da Fazenda, ele, inclusive, foi fotografado junto do Lula durante o evento, deu N entrevistas para N mídias, né, sites, televisões, com uma fala próxima de um futuro ministro. Então, isso tudo deu vamos dizer, entre aspas, uma acalmada no mercado de que, vamos dizer, o Lula 3 seria próximo do Lula 1, né, simplificando em palavras essa visão. E o que aconteceu foi que, na verdade, muito diferente, né? Logo, vamos dizer, o grupo de transição logo anunciou uma PEC, a vontade de votar uma PEC, né, com, vamos dizer, com uma licença para gastar próxima de 200 bilhões de reais. Ele, de início, tentou que isso fosse aprovado por 4 anos. Durante o debate no Senado foi reduzido para 2 e durante o debate na Câmara dos Deputados foi reduzido para 1, né? Mas, vamos dizer, a primeira tentativa foi que essa licença prevalecesse durante todo o mandato do Lula 3. E mais curioso que isso tudo foi, vamos dizer, discutido e votado sem nem ao menos o ministro da Fazenda ter sido anunciado, né? Então, assim, era uma licença para gastar sem que o dono do cofre, vamos dizer assim, falando em português mais sucinto, mais simples, estivesse participando das decisões. E no final de dezembro, né, em meados de dezembro, por fim, o Haddad foi nomeado como ministro da Fazenda. E o passado do Haddad não tem vamos dizer, não tem esse DNA, né, de ministro da Fazenda. Então, é como se ele tivesse
quase como uma aposta do Lula. Não sei se é uma aposta visando, vamos dizer, uma sucessão eleitoral, mas assim é um cargo muito pesado, né? Muito difícil. Na situação atual, mais difícil ainda, né? Porque a gente sabe que a gente está saindo de uma pandemia e de um evento de guerra ainda em andamento, um cenário global complicado, lá fora inflação alta, aqui inflação alta, o mundo inteiro subindo juros. Então, o cenário externo não é tão favorável quanto era no Lula 1. Mas mesmo assim, vamos dizer, o Lula tá cacifando, né, apostando bastante no nome do Haddad para pilotar esse barco nos próximos 4 anos. Então, isso tudo trouxe uma grande volatilidade. Então, de forma sucinta, acho que a primeira leitura do mercado se mostrou equivocada, alguns fatos aconteceram que mostraram que isso estava de fato equivocado, e agora a gente tem um novo governo, está fechando, está na segunda semana de governo, e pouca coisa foi de concreto anunciado, né? Essa PEC que foi aprovada, ela impõe que até agosto, final de agosto, seja aprovado o novo arcabouço fiscal, mas a gente não sabe ainda qual é, né? Qual vai ser. Então, isso tudo são ingredientes que, vamos dizer, deixam o mercado sem uma previsibilidade do que possa acontecer. Então, na medida que você não tem muito conhecimento do futuro, os ativos ficam voláteis e incertos. Vimos um aumento da tensão política com os atos extremistas de 8 de janeiro em Brasília. Isso pode ter algum impacto na volatilidade dos ativos financeiros? Sim, hoje é terça-feira, né? O mercado ontem amanheceu com forte volatilidade. Ao longo do dia, essa volatilidade se arrefeceu um pouco. É bom até comentar que até tem ajudado um pouco que, especificamente ontem e hoje, vamos dizer, o externo está mais calmo, né? As moedas de mercados emergentes estão se valorizando, as commodities em geral estão se valorizando. Então, esse evento crítico aqui no Brasil acabou acontecendo no momento que globalmente o mercado estava com mais apetite ao risco, com mais pró tomada de risco. Então, eu acho que a gente acabou sentindo pouco do grande epicentro, do grande fato que aconteceu ontem, que foi realmente em termos de em termos de políticos, assim, muito ruim para a sociedade, muito ruim para a nossa democracia também muito ruim. Episódios de vandalismos, né? Claramente vandalismo. E analisando isso do ponto de vista de saída, eu acho que o Lula até, na verdade, se fortalece, né? Porque, vamos dizer, o outro lado, na medida que ele fica mais próximo do vandalismo e mais longe da democracia, claramente acho que o Lula se fortalece. A minha dúvida, vamos dizer, a ver nos próximos dias, é se isso fará com que o Lula navegue mais em direção do populismo do que, vamos dizer, em direção da austeridade. Por que eu falo isso? Porque, dado essa clara tensão social, algumas medidas impopulares, elas ficam com menos espaço de serem tomadas, né? Esse é um temor que acontece, meio específico, eu acho que do mercado geral, é que se essa tensão política vai fazer com que medidas impopulares e innecessárias não sejam tomadas, né? Vamos dizer, a ver nos próximos capítulos. De notícia que a gente tem hoje é que na próxima quinta-feira algumas medidas do lado econômico já começam a ser anunciadas pelo ministro Haddad. Então, medidas essas muito aguardadas pelo mercado, e a gente está monitorando, mas não sei exatamente quais seriam, a gente tem poucas pistas do que pode vir, mas vamos dizer, elas, de novo, são bastante aguardadas. Quais são as suas impressões das primeiras medidas do governo Lula, como, por exemplo, a prorrogação da isenção dos tributos federais sobre os combustíveis? Isso é bem lembrado. Isso foi até um evento que, na verdade, trouxe volatilidade de novo e acabou
por dar um sinal ruim para o mercado na medida em que, vamos dizer, a vontade do novo ministro da Fazenda acabou não prevalecendo, né? Nas vésperas da virada do ano, o Haddad tinha claramente anunciado que os impostos voltariam, né? Era uma medida que seria bem-vinda, claramente do ponto de vista de inflação não, né? Porque provocaria inflação, mas seria bem-vinda porque, vamos dizer, logo em seguida de uma PEC de 200 bi, essa retomada dos impostos que foram recentemente reduzidos iam fazer com que esse buraco fiscal ficasse menor, né? Ia fazer com que o governo e os estados arrecadassem mais. E essa foi claramente a posição do Haddad. E na virada do ano, o núcleo mais político do governo acho que convenceu o Lula de que, vamos dizer, esse decreto deveria ser renovado, e assim foi feito, né? No dia 1º de janeiro, foi editada uma nova medida provisória, diário oficial, prorrogando alguns dos impostos por 60 dias e alguns deles por até um ano, ou seja, empurrou um pouquinho mais para frente, pouco para frente, né? 60 dias é logo ali. O mercado hoje até tem uma visão que muito provavelmente isso vai ser renovado, ou seja, vai ser postergado, mas são duas coisas que, vamos dizer, dependem dessa notícia. A primeira é que o Haddad parece ter menos força do que a ala política, e isso é ruim, né? E a segunda é que venceu a parcela que prega menos austeridade fiscal em prol, vamos dizer, de um benefício social. Isso também, vamos dizer, do ponto de vista de contas públicas, etc., que é muito importante, vamos dizer, para os investidores em geral, né, ter a confiança do que a dívida pública não vai entrar em trajetória ascendente de forma acelerada, etc. Esse conforto não foi trazido para o mercado. A cotação do dólar é um indicativo de possíveis riscos no Brasil. Devemos esperar uma moeda mais cara ao longo deste ano? Olha, números de hoje, o dólar contra o real, nesses 10 dias de governo Lula, ele está muito próximo do 0 a 0. Ele já subiu, já foi quase 5,50 e agora, vamos dizer, voltou para o número de fechamento de final de ano, ao torno de 5,20, entre 5,20 e 5,25. De novo, o cenário externo não é benéfico, né? É claramente um cenário de desaceleração de atividade e que as economias desenvolvidas, principalmente, estão num processo de alta das taxas de juros em todas essas economias desenvolvidas. Falando especificamente do dólar, o ciclo de alta do Fed, né, do Banco Central norte-americano, é um dos ciclos mais fortes dos últimos anos. É esperado que a taxa de juros lá dos Estados Unidos chegue próximo de 5%, ou seja, historicamente falando, é um nível bastante alto. A inflação lá precisa voltar, né, sinalizar uma trajetória de decadente que chega até 2%, ou seja, é uma desinflação forte que o Banco Central americano vai precisar fazer. Então, isso significa que, além dos juros chegar no nível alto, que é o nível de 5, ou próximo de 5, o Banco Central norte-americano tem sinalizado que a taxa de juros vai ficar nesse patamar, talvez por um ano ou mais. Ou seja, então, além do nível ser alto, ele deve ficar nesse nível por muito tempo. Então, isso tudo acaba atraindo recursos, né, fluindo recursos para o dólar. Então, se a gente não fizer o dever de casa do ponto de vista fiscal, nem que seja uma sinalização que, esse ano de arrumação de casa, a partir do ano que vem a gente vai perseguir metas ousadas de superávit, alguma coisa nesse sentido, é possível que a gente veja o real continuando a se desvalorizar no tempo, mesmo que a gente esteja com uma taxa de juros muito, muito alta, que é próxima de 14%. O principal destaque no mercado de ações neste ano são as empresas estatais. O senhor avalia que o governo Lula fará uma intervenção maior nas companhias? Acredito que sim. Isso, na verdade, tem sido dito por ele.
ele, inclusive, ele usou uma expressão que ele vai abrasileirar os preços da gasolina, alguma coisa nesse sentido. Então, vamos dizer, até então, a Petrobras praticava um preço, né, de paridade internacional, ou seja, se a gasolina e o dólar subiam, havia um ajuste aqui no Brasil de forma quase automática. E pelas falas do Lula, inclusive pelas falas do futuro presidente da Petrobras, que ainda não tomou posse, né, ainda não foi possado, eles vão fazer... É uma outra incerteza do mercado. Não se sabe exatamente qual vai ser a nova política de preços. O que se sabe é que ela não vai seguir totalmente a paridade internacional. E tem essa fala do Lula, vamos dizer, bastante emblemática, que ele vai abrasileirar os preços da gasolina no Brasil, porque a produção doméstica é uma produção, vamos dizer, relevante. A gente importa, na verdade, a gente importa mais óleo refinado e exporta ele bruto. No caso da gasolina, no caso do diesel é um pouco mais complicado. Mas, então, talvez esse mix seja levado em conta, mas, assim, eu não sei te responder totalmente qual vai ser a política de preço da Petrobras, mas, assim, eu sei te falar que ela vai ser menos pró-empresa e mais social. O mercado ele revisou as projeções para a Selic, a taxa básica de juros. As apostas agora são de uma Selic acima de 12% ao fim de 2023. Por que esse aumento nas estimativas? Olha, há algumas semanas, o Focus, né, que é a projeção do mercado para a inflação, tanto desse ano quanto do ano que vem, elas têm se deteriorado na margem. Então, o mercado espera cada vez mais inflação, olhando para frente. Por que o mercado, e principalmente o Focus, né, tem expressado os números, vamos dizer, mais altos do que os números anteriores? Se a gente, na verdade, injeta mais dinheiro na economia, né, se tem mais benefícios, incentivos econômicos, a atividade econômica por si só, ela aquece, tá? Então, o que a gente tem hoje é uma taxa de juros querendo frear um pouco a economia, no sentido de uma atividade um pouco mais próxima mais equilibrada entre oferta e demanda, vamos dizer, esfriando um pouco mais a economia. Isso faria com que os preços, ao longo do tempo, convergissem para a meta do Banco Central. Mas, se por outro lado eu estou dando estímulos para a economia, por exemplo, um estímulo claro e evidente é a questão do Bolsa Família, Auxílio Brasil, né? Agora vai voltar a se chamar Bolsa Família. Na medida em que eu injeto mais dinheiro na economia, eu tenho uma economia mais aquecida na data zero, né? no corpo presente, atualmente. Então, se por um lado você tem o Banco Central via taxa de juros freando a economia, atuando na cadeia de crédito, etc., você tem alguns incentivos sendo postos na data zero que estão esquentando a economia, vamos dizer assim. Então, é quase uma dicotomia, porque de um lado eu tento esfriar e do outro lado eu estou aquecendo. Então, se eu estou vindo com novos estímulos econômicos, eu estou aquecendo. Então, é natural que lá na frente eu tenha mais inflação do que eu teria se eu não estivesse aquecendo a economia no momento atual. Então, os agentes econômicos já começam a recalcular seus preços, a recalcular suas projeções, e o Banco Central, atento a isso, talvez ele tenha que fazer duas coisas. Ou manter os juros por mais tempo nesse patamar alto, de forma que a convergência da inflação não aconteça de uma forma muito próxima nos próximos meses, sim, de repente lá para o final do ano, ou até que ele tenha que, na verdade, ter que subir mais os juros para fazer com que essa convergência da inflação aconteça dentro do horizonte relevante de política monetária que ele agora tem. Então, uma das duas coisas ele vai ter que fazer, ou manter a taxa de juros mais alta, ou até, no limite, aumentar a taxa de juros. Então, é por isso que o mercado tem postergado o início da queda de juros e está agora projetando uma Selic de agora 12 para o final do ano
E se a gente fosse ver próximo de outubro, setembro, lá, vamos dizer, nas vésperas do segundo turno, esse número estava muito mais próximo de 11, né? A inflação terminou 2022 em 5,79%. E o Banco Central diz que há 57% de chances de ficar acima da meta em 2023. Seria o terceiro ano seguido acima da meta. Como é que a Mag Investimentos avalia esse cenário? A gente tem a projeção que ele deve, muito provavelmente, estourar a meta pelo terceiro ano. Essa desinflação de 5,79 para a meta dele, que seria o limite da banda do próximo horizonte, é 4,75. Então, ou seja, ele é uma desinflação relevante que precisa ser feita. A gente não acredita que isso será feito, porque principalmente se a reoneração dos combustíveis acontecer, lembrando que esse número de 5,79 que a gente teve a leitura do ano passado, ele só veio nesse patamar porque durante 3 meses do ano passado a gente teve deflação. Deflação vinda dos meses seguintes que a política de combustíveis, né, a desoneração dos combustíveis aconteceu. Então, é como se a gente estivesse tendo a leitura que esses 5,79 eles não são de fato naturais, vamos dizer assim. Eles tiveram um benefício muito forte da parte de desoneração fiscal. Se essa parte fiscal volta, vai ficar muito difícil do Banco Central perseguir a meta esse ano. E aí ele só conseguiria atingir números próximos da meta ao fim de 2024. O senhor avalia que neste momento os investidores têm que garantir um pouco de segurança em renda fixa ou devem apostar na Bolsa de Valores? Nesse patamar de Selic, com taxas de juros reais tão altas como a gente está praticando, o Brasil está praticando hoje, eu acho que naturalmente os investidores já têm procurado a renda fixa. A gente assistiu durante todo o ano passado uma migração forte de renda variável para renda fixa. O segmento, né, a classe de renda variável e de multimercados nos fundos de investimento no ano passado foram negativas, né, tiveram mais saques do que depósitos, saques expressivos, especialmente na renda variável. E eu acho que essa migração ela vai continuar acontecendo na medida em que não há vamos dizer, perspectivas que no curto prazo essa taxa Selic seja revertida, seja reduzida. Então, eu te diria assim, enquanto que o mercado não enxerga com algum grau de certeza quando a Selic vai começar a ser reduzida, é muito provável que esse fluxo continue acontecendo. Então, assim, a renda variável vai ser ainda sacrificada, muito provavelmente sacrificada no ano de 2023. Até porque não deve ser um ano de crescimento econômico muito pujante esse ano. Então, as projeções indicam crescimento na próxima de meio, alguma coisa assim, ou seja, o PIB crescendo pouco e, vamos dizer, já não ajuda muito o crescimento, vamos dizer, de lucros das próprias empresas, né, que, vamos dizer, no limite são os ativos investíveis na Bolsa de Valores, e a Selic muito alta, com um patamar de juros real muito alta, vamos dizer, deve drenar esses recursos que poderiam vir para ativos de maior risco. Sobre a reforma tributária, o senhor avalia que o governo defenderá uma mudança que vai facilitar os negócios e fomentar o crescimento? Olha, a gente torce para que aconteça. Isso foi uma boa notícia. Até a vinda do Bernardo App para o governo é, sem dúvida, uma das boas notícias desse início de ano. Ele é um profundo conhecedor de contas públicas e já vem defendendo uma reforma há algum tempo. A reforma essa que já transitou. Existem hoje duas, né, reformas propostas já em debates no Congresso, uma na Câmara e uma no Senado. Então, assim, é como se a vinda do governo é como se ele já estivesse no jogo há muito tempo, porque ele está, vamos dizer, discutindo a reforma tributária com vamos dizer,
o ambiente político e o ambiente econômico há bastante tempo. E ele tem uma proposta clara de reforma. Então, eu acho que isso, ou seja, ele não está chegando e vai começar a estudar o tema para propor algo lá na frente. Não. Ele já vem estudando o tema há muito tempo, ele já tem a proposta a ser colocada na mesa, e a questão agora é saber se ela tem, vamos dizer, se ela tem voz, né, se ela tem voto, se a sociedade abraça essa reforma e que ela, vamos dizer, seja votada no Congresso e aprovada. Então, a gente, em primeiro lugar, gostaria muito que vamos dizer, o regime tributário no Brasil fosse simplificado. A palavra caótico, acho que cai muito bem para o atual estágio de regime tributário no Brasil. São inúmeros impostos, imposto em cascata, impostos que oneram o setor produtivo. Assim, além de, vamos dizer, da carga tributária ser alta, a gente cobra muito e cobra mal, né? E ainda tem a questão da complexidade. Então, isso seria muito bem-vindo. A segunda coisa seria também muito bem-vindo que a carga tributária no Brasil não aumentasse, né? Se a gente conseguisse fazer uma reforma que deixasse ela mais eficiente, mas não deixasse ela mais alta. Então, é uma outra coisa que também, vamos dizer, o mercado inteiro está atento, o setor produtivo, de forma geral, está atento. E até vou fazendo um link com a sua pergunta anterior em relação à renda variável, né, à Bolsa. Se a reforma tributária vier onerando demais o setor produtivo, aí, na verdade, pode ser até que a gente tenha uma desvalorização grande das ações, né, das empresas, na medida que elas vão ficar menos eficientes do ponto de vista fiscal, tributário, desculpa. Então, essa é uma outra questão que, vamos dizer, está bastante em alerta. A reforma tributária pode ser que penalize um pouco a Bolsa esse ano, sim. A questão dos dividendos, ela já está bastante posta, lembrando que hoje não há, né, tributação de dividendos que favorece o investimento no mercado acionário. É esperado que haja, mas, por outro lado, não é esperado que venha com alíquotas muito altas. O que mais preocupa o mercado em relação ao governo Lula são as contas públicas. Como a MAG Investimentos avalia que será o impacto dos 170 bilhões que serão gastos fora do teto de gastos? A gente espera que esse novo arcabouço fiscal, que ele tem data para ser posto e votado pelo Congresso, né, que é da forma que a PEC foi aprovada, que é 31 de agosto, a gente não espera que esse ano haja nenhuma grande mágica do ponto de vista fiscal, ou seja, a gente deve realmente esse ano caminhar para um déficit alto, tá? Um déficit primário alto, o que junto com a Selic muito alta fará com que, vamos dizer, a dívida pública brasileira esse ano cresça bastante. Mas a gente espera que esse novo arcabouço fiscal dê uma boa sinalização para os anos que estão por vir, 24, 25 em diante. Então, eu acho que esse é o principal dever de casa hoje do ministro da Fazenda, do ministro Haddad. Trazer uma reforma tributária que tire a complexidade dos impostos e que sinalize que as contas públicas vão ficar equilibradas de 2024 para frente e se espera algum superávit fiscal a partir do ano que vem. Ainda nesse tema, o senhor avalia que o governo terá capacidade de apresentar uma regra fiscal, um novo arcabouço que seja melhor que o teto de gastos? E o senhor avalia que a dívida pública ela deve ultrapassar, então, 80% do PIB? A gente acredita que ela ultrapasse 80% do PIB, sim. Deve ser atingido esse número. Eu acho que é possível, sim. Eu acho que o AP é bastante competente. Eu te diria, vamos dizer, se ele tiver a caneta e se for abraçado politicamente pelos principais líderes políticos do governo Lula, eu acho que ele, tendo caneta e apoio, eu acho que ele é capaz de propor uma boa reforma tributária, sim. Para finalizar, o crescimento econômico deve desacelerar no Brasil e também no mundo. O que devemos esperar do PIB global e do país em 2023? Quais são as projeções da MAG Investimentos?
O PIB global, eu posso pegar um número mais concreto para você, mas se não me engano, o FMI acabou de revisar o PIB global recentemente para algo em torno de 1,7. Lembrando que alguns meses atrás, lá, uns 6 meses atrás, ele previa um crescimento da ordem de 3. Então, é uma revisão de PIB global bastante relevante, né? Você sai de 3 para 1,7. Especificamente para o Brasil, é até mais forte, porque esse ano, o ano que passou, 2022, o PIB deve ter crescido próximo de 3%, e a gente projeta que em 2023 ele vai crescer próximo de 0,5%, ou seja, é uma desaceleração ainda mais forte do que a do PIB mundial, né? Você vai sair de 3 para 0,5, enquanto o global vai sair de uma projeção de 3 para 1,7. Então, essa é a nossa projeção. E a partir de 24, vamos dizer, aí já retoma um pouco o crescimento do PIB de forma mais relevante, e a gente projeta algo em torno de 2% para 2024. Chega ao final essa edição do Poder Entrevista. Em nome do jornal digital Poder 360, eu agradeço a Cláudio Pires pela participação. Muito obrigado por Poder 360 estar participando, e estou super à disposição, e foi um prazer, tanto para a Magno Investimento quanto para mim, tá? Muito obrigado. Agradeço também a todos os web espectadores que assistiram esse programa. Essa entrevista foi gravada por videoconferência no estúdio do Poder 360 em Brasília, em 10 de janeiro de 2023. Para ficar sempre bem informado, inscreva-se no canal do Poder 360, ative as notificações e não perca nenhuma informação relevante. Muito obrigado e até a próxima!